Bom dia, amados. Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus e pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Hoje vamos fazer a leitura do verso 28 ao 34. Mateus, capítulo 8, versículo de número 28 ao 34. Diz assim: Tendo eles chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando por não distante deles uma manada de porcos. Os demônios lhe rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e toda aquela manada de porcos se precipitou ao mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, obrigado por esse dia, por esse domingo maravilhoso. E agora nós estamos aqui para te render louvor e glória. Que nesse momento a tua palavra venha ao nosso encontro, edifique as nossas vidas, transforme o nosso coração e glorifique o teu nome. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nosso último encontro, nós meditamos sobre o tema da morte. Nós vimos como a morte torna a nossa fé pequena e tímida. Aprendemos na ocasião que entre nós e a morte só existe a fé. A religião, a ciência, a medicina, a ideologia, as filosofias, tudo se tornam pequenininhos diante desse inimigo da humanidade. E aprendemos também como nós podemos alimentar a nossa fé, através da oração, seguindo a Cristo, confessando a Cristo corretamente. Mas o texto, ele terminou com uma pergunta. Ele termina dizendo: aqueles que se admiraram quando Jesus tinha acalmado a tempestade, eles fazem uma pergunta: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto que nós acabamos de ler, ele é como se fosse algo único com esse texto. Só está dividido aqui por questões de praticidade, para que a gente possa ensinar, pregar e ver os eventos. Mas no Evangelho de Mateus, a resposta dessa pergunta, ela é a continuação do texto e é o que nós acabamos de ler. Na ocasião, eu mencionei o concílio, a fórmula de Calcedônia, mostrei que Jesus é 100% homem, 100% Deus, e isso teve grande importância para a igreja. Mas nesse momento aqui das Escrituras, quando Mateus estava compondo o seu Evangelho, ele não estava preocupado com fórmulas filosóficas. A fórmula filosófica teve o seu momento. Lembra que a Bíblia diz que os gregos querem sabedoria e os gregos e os judeus querem sinais? Mateus está escrevendo a judeus. Quando eu mencionei a fórmula de Calcedônia deu sabedoria aos gregos e aos romanos. Mas Mateus, ele está querendo dar sinais ao seu povo, dar sinais aos hebreus para que eles possam crer que Jesus é o Messias. Então Mateus, ele vai responder essa pergunta aqui, mostrando 3 coisas sobre Cristo. E essas 3 coisas nós vamos aprender nessa manhã. Na pergunta, quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus vai dizer, primeiramente, esse homem é aquele que vai buscar os perdidos. Diz o texto que Jesus, ele pega e vai até uma terra chamada Gadareno. Vejam, meus irmãos, que quando a gente lê o capítulo 8 de Mateus, nós vemos Jesus numa incursão missionária. Não são os pecadores que vão até Jesus. Jesus é que vai até os pecadores. E ele vai fazendo isso de forma exaustiva, de forma cansativa. Depois de um dia cansativo de trabalho, de uma noite de oração, Jesus continuou a missão. Por que você acha que ele adormeceu no barco? Ele só adormeceu no barco porque o trabalho dele era árduo. Ele ia de um lugar para outro. Ele orava constantemente.
Então ele estava cansado. Sendo ele plenamente Deus, plenamente homem, como Deus ele acalmava a tempestade, mas como homem ele sentia cansaço, fome, sede, necessidades humanas. Mas nem isso impediu dele cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Então ele pega um barco com o propósito de ir a uma região para encontrar 2 perdidos. A terra de Gadara, ela fazia parte de um lugar chamado Decápolis. Deca significa 10, Poli significa cidade. Era um conglomerado, era um bloco econômico formado no século I, composto de 10 cidades. E Gadara era uma delas. Outra cidade famosa desse bloco era Filadélfia, uma cidade que depois vai ter uma importante igreja no Apocalipse. E esta cidade, cerca de 200 anos de Cristo, principalmente na terra de Gadara e Filadélfia, foi ocupada por gregos. No ano 63 a.C., o general Pompeu, governante romano, anexou essa província à Síria. Então nós vemos aqui que esta região era habitada por gentios, e muitos gentios. Por isso a criação de porcos, que era contrária à lei de Deus, e os judeus não praticavam. Então ali eu tinha um conglomerado econômico que se uniu para fomentar o comércio e ao mesmo tempo a defesa militar, contra os ataques de tribos semitas, contra pessoas que queriam invadir e tomar aquela região. E o comércio desse local estendeu-se muito. A manada de porcos que você enxerga ali seria como o local de matéria-prima da Friboi, ou da Perdigão, ou da Sadia. Era um local importante, aquela criação, para manter um comércio próspero na região de Decápolis e por toda a região gentílica, não para os hebreus, mas para os gentios, que consumiam essa produção. E Jesus ele vai chegar lá, ele vai procurar quem? 2 perdidos. Ele não foi lá procurar o governador de Gadara, ele não foi lá procurar o governador de Filadélfia, ele não foi procurar a cidade, ele foi ao encontro de quem estava o quê? Perdido. O texto ele não diz quem era esse homem, não diz de onde ele veio, qual era a sua raça, cultura, cor, credo. Isso mostra para a gente o quê? Que Jesus não está preocupado com nenhum atributo que não seja a própria humanidade, que não seja o próprio ser humano. Não diz se eles eram hebreus ou não. Só diz que Jesus foi ao encontro deles e eles estavam numa situação completamente perdida. E cada um de nós só está aqui nessa manhã porque esse mesmo Jesus que um dia foi buscar 2 endemoniados na terra de Gadara, um dia foi buscar eu e você onde nós estávamos. Você não está aqui nessa manhã porque você teve uma boa ideia. O meio como você usou, com que Deus usou para pregar o Evangelho, não importa. Jesus ele foi me buscar quando eu tinha 16 anos, no lugar chamado Mutondo. Jesus, misericórdia. Mas foi lá, quase a terra dos Gadarenos. Depois para o Boaçu. Jesus ele procura as coisas loucas, escandalosas desse mundo. E o milagre foi tão grande que ele já me tirou de lá. Eu não sei qual é o seu testemunho, mas Jesus um dia ele foi até você, usando uma igreja, usando sua família, usando um pastor, usando um bispo, usando uma situação desse mundo, usando uma crise, usando qualquer coisa, mas ele queria alcançar eu e queria alcançar você. E foi esse amor e essa misericórdia que o texto vai mostrar em relação a Jesus e a sua missão aqui na terra. Quem é Jesus? É quem vai buscar os perdidos. Então Jesus, ele na sua incursão pela terra, ele vai estar sempre buscando aqueles que estão longe de Deus, distantes de Deus, aqueles que precisam de Deus, mas não têm Deus e não têm o caminho. E todo esse amor procede do Pai. Então a primeira coisa que isso nos mostra, nessa incursão missionária de Deus, é evidenciar o amor de Deus por aquilo que se está perdido. É o amor de Deus por mim, por você e pela humanidade. É o amor de Deus por alguém que já estava completamente destinado à morte.
É para onde o demônio leva as pessoas, para o sepulcro. Só faltava enterrar. Aí o que Jesus faz? Entra na história dele, entra na vida dele e muda a vida dele. Quando nós lemos esse mesmo texto no Evangelho de Marcos e de Lucas, depois que Jesus encontrou e entrou na história da vida dele, esse homem vai ficar em perfeito juízo, completamente vestido, completamente no seu juízo perfeito, completamente um cidadão normal daquela região, a ponto de toda a cidade se maravilhar. É o que Jesus faz comigo e com você: nos abraçar, nos transformar, nos colocar dentro do povo de propriedade exclusiva de Deus, nos transformar em pedras vivas, em um edifício eterno chamado igreja. E nós precisamos sempre ter isso em mente, porque o Jesus que nós amamos e servimos é o Jesus que busca os perdidos, é o Jesus que nos ama, que declara o amor de Deus a ponto de se entregar na cruz para que eu e você sejamos salvos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 8. Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu primeiro, para que nós fôssemos salvos depois. Ele morreu primeiro, para nos buscar depois. Ele morreu primeiro, para nos encontrar depois. Portanto, meus amados, esse texto mostra o amor de Deus, evidenciado em Cristo, na sua busca incessante pelo perdido, pelo pecador que caminha para a morte. Segunda coisa que Mateus vai mostrar aqui é quem é Jesus, e a resposta vai vir do reino das trevas. Quando Jesus ele chega para encontrar os demônios gritam: que temos nós contigo, Filho de Deus. Talvez você esteja acostumado a achar que essa confissão Filho de Deus foi Pedro que fez pela primeira vez, mas isso não retrata a realidade do Evangelho. Se você for no batismo de Jesus, capítulo 3, verso 14, 15, 16, você vai ver que quando Jesus foi batizado, uma voz do céu falou: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Quem estava no batismo de Jesus ouviu essa voz. Quem apresentou Jesus como seu Filho para a humanidade foi o próprio Deus, não foi Pedro. Essa mesma voz se repetiu em Mateus capítulo 17, verso 5, no Monte da Transfiguração, quando estava Jesus, Moisés e Elias. A voz voltou a falar para os discípulos, para Pedro, João e Tiago: este é o meu Filho amado. Quando Pedro confessa a Jesus, Jesus vai responder a Pedro: não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo o seguinte: não foi João Batista que te revelou que eu sou Filho de Deus, não foi um profeta, não foi carne e sangue, não foi um ser humano. Esta revelação é do próprio Deus para a humanidade. E o reino das trevas sabe quem é Jesus melhor do que a própria humanidade. Nesse texto aqui, quem chama Jesus de Filho de Deus não são os apóstolos, e não foi uma revelação de Deus, mas é o reino das trevas, são os demônios. Então, amados, quem é esse reino das trevas? Quem faz parte disso? Quando nós olhamos, vai um pouquinho em Mateus 4, nós já estudamos a tentação. Vamos ler só o versículo 8, 9 e 10, que diz assim: levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhe disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: vai, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Satanás, quando mostrou o reino das trevas, mostrou o quê? O mundo inteiro. João, ele vai dizer o seguinte: o mundo jaz no maligno, o mundo inteiro jaz no maligno.
Jazer é um verbo que significa estar deitado, ou morto ou como morto. Daí vem a palavra jazigo, sepulcro, cemitério. Essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade do reino das trevas. E o reino das trevas, Satanás e suas hostes malignas conhecem a Jesus muito melhor do que os seres humanos. Em Mateus capítulo 2, Satanás vai usar Herodes para tentar matar a Cristo. Em Mateus capítulo 4, Satanás vai tentar fazer Jesus pecar para invalidar toda a obra da redenção. Em Atos capítulo 19, quando você tem um filho de um sacerdote judeu tentando fazer exorcismo em nome de Jesus, os demônios perguntam para eles: Jesus, conhecemos, eu conheço, Paulo também, e vós quem sois? Percebam que em todas as manifestações do reino das trevas, eles conhecem a Jesus, e o ser humano não conhece. E esse testemunho vindo do reino das trevas, ele vai nos mostrar aqui nesse texto, duas obras satânicas para destruir a humanidade, para afastar o homem de Deus. A primeira delas é a exclusão completa e total da sociedade e da família. Aqueles dois homens, aqueles endemoniados, eles foram achados completamente sozinhos e isolados. Eram pessoas que tinham perdido completamente os seus vínculos sociais com a cidade que pertenciam e principalmente com suas famílias. O que mais os demônios querem fazer, o que mais Satanás quer fazer para destruir o ser humano é destruir a família para afastar a pessoa completamente desse vínculo. Porque sem família, o ser humano não tem condição de ser amado como se deve, de se realizar como pessoa, de aprender os valores, de crescer como uma pessoa abençoada. Então o inimigo ele vai tentar fazer duas coisas: ou trazer o ser humano sem família ao mundo, ou aqueles que estão na família destruir a família. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele lança toda essa imundície da prostituição, do sexo livre, da fornicação, para que os jovens engravidem e depois larguem a criança. Aí vai parar para o Estado, vai parar em instituições de caridade, vão parar no tráfico, porque não tem como sobreviver. E se o Brasil hoje é um caos, o caos cujo fruto é a violência, a prostituição, a homossexualidade, pedofilia, corrupção, isso é o caos das famílias. Porque sem as famílias, o homem não se realiza, não tem vínculos de amor, não tem vínculos de união, não tem amparo, não tem proteção e vai ficar à mercê de sua sorte, a sorte do seu próprio coração. Então o diabo ele quer primeiro que a pessoa venha ao mundo sem esse abrigo, e aí lança todos esses pecados da sexualidade para que a pessoa possa vir sem família a esse mundo. E aquelas que estão na família, o diabo já faz o contrário. Ele lança os pecados para que a família se separe. Ele vai querer que seu filho vá para as drogas, vá para o vício. Ele vai querer que marido e esposa caiam em adultério. Ele vai querer que marido e esposa caiam em corrupção. Ele vai querer que pais e filhos fiquem divididos. Avós e netos fiquem divididos. Porque uma vez que eles entrem no caminho do vício, Satanás os aprisiona e começa a conduzi-los ao sepulcro. Porque o que Satanás e os demônios querem, para mim e para você, é nos levar para o sepulcro. Só isso. Longe de Deus, longe de Cristo, longe da palavra, diretamente para os sepulcros. É para lá que Ele quer nos levar. Portanto, cuidado com o vício. Você sabe qual é o contrário de vício? Virtude. Você já reparou que o Evangelho ele está instalado, basilado sobre o termo virtude? A virtude é aquilo que contrapõe o vício. O vício é para onde os demônios querem nos levar. Vício da droga, vício do fumo, vício do álcool, vício do jogo, vício do lazer, vício do dinheiro. E o Evangelho quer nos colocar no caminho da virtude, da humildade, do contentamento, da paz. E essa é a guerra que acontece na nossa mente. Se dermos ouvidos à carne, ao mundo ou ao diabo, vamos para a porta espaçosa, o caminho largo, o caminho do vício.
Se dermos ouvidos ao Espírito Santo, a palavra de Deus, nós vamos para o caminho da virtude. E é nesse caminho que nós temos que ficar. E essa batalha espiritual é diária na vida de cada um de nós. Porque somos assediados para entrarmos no caminho do vício por todos os lugares que o mundo opera, que o maligno opera. Porque ele vai vir lançando iscas, tentações, problemas, tribulações, para que eu saia do caminho da virtude que Deus trouxe para mim e entre no caminho do vício que leva à perdição, ao sepulcro. Foi isso que ele fez na obra da vida desses endemoniados. Cortou todos os vínculos, os deixou sozinho, possuiu e os levou ao sepulcro. O próximo passo era só enterrar. Segunda obra de destruição é a mentira. Quando nós voltamos um pouco no tempo, Flávio Josefo, ele traduz um pouco a crença sobre os demônios. Flávio Josefo, que é um dos mais importantes historiadores judeus, fora das Escrituras, ele acreditava que os demônios eram espíritos de homens maus, vis e perversos, que voltavam para atormentar a pessoa. E essa crença não era só de Flávio Josefo, era ponto teológico certo das escolas rabínicas dos fariseus. Eles achavam que esses demônios que possuíam pessoas, que dominavam corpos, eram espíritos de homens maus, que voltavam para atormentar pessoas. Isso era comum entre gregos, entre romanos, e se tornou comum entre os judeus, que absorveram a helenização, a cultura grega. Essa fé foi tão difundida que entrou na igreja. Os principais apologistas que defendeu o cristianismo frente às acusações falsas do Império Romano, como Justino Marte, Atenágoras, acreditavam nisso. Foi um trabalho de apologética, de confrontação, que começou com Tertuliano no ano 150, e só se concretizou no 407 com as obras de João Crisóstomo, que a cristandade aprendeu definitivamente que demônios são anjos caídos, formam as hostes de Satanás, que seguiram quando Satanás foi expulso do céu. Veja quanto tempo no engano e na mentira. Ou seja, Flávio Josefo, embora hebreu de nascimento, era espírita da sua fé. Os fariseus, além de hipócritas, assentados na cadeira de Moisés, eram espíritas na sua fé. E através da mentira, ele vai encurralando o ser humano, vai levando o homem para todos os caminhos para longe de Deus. E é através da mentira que ele vai enredando as pessoas. Enredando seria como lançar-se redes, lançando mentiras religiosas. Toda religião que não é Cristo é mentira, é obra do maligno. Toda religião que presta culto a alguma divindade que não seja o único e verdadeiro Deus é obra do maligno. Toda essa cultura grega, Zeus, romana, Júpiter e africana que temos no Brasil, são demônios tomando forma de deuses para enganar, matar e roubar e destruir, e levar o ser humano para o mesmo lugar que eles vão. Portanto, a mentira opera, e nós vivemos num mundo que tem o comércio e a indústria da mentira. O teatro grego romano é o lazer da mentira. O Walt Disney, o cinema, é a cultura da mentira. Pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. O homem bom, do seu bom tesouro, vai tirar as coisas boas, mas os homens maus vão usar essa indústria da mentira para enganar as crianças, para enganar os jovens, para enganar os adultos. Cada vez que você vê alguém famoso fazendo apologia a uma obra de destruição, como drogas, como aborto, como sexo livre, o que o diabo está fazendo? Usando aquela pessoa para trazer mentira. Toda vez que há um movimento na sociedade que visa confrontar o cristianismo, rejeitá-lo, tirá-lo dos homens, persegui-los, por trás disso está o príncipe das trevas,
porque ele sabe que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única chance do ser humano se chegar a Deus e sair desse estado de reino das trevas, entrar no reino da luz, sair desse estado de mortos em delitos e pecados e viver segundo a vontade de Deus. Portanto, o diabo opera com a mentira para destruir o ser humano. E são essas coisas, são essas obras que o Filho de Deus veio destruir. Então Mateus está dizendo aqui que quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse homem é o Filho de Deus, que veio para destruir as obras do maligno, as obras dos demônios, as obras do reino das trevas. E aonde Jesus está, entra, vive e reina, a força do maligno desaparece. Aonde ele está, as trevas se dissipam, porque ele é luz. E quando ele lança a luz nas trevas, as trevas se dissipam, elas passam. E aquele que estava um dia perdido, agora está na graça, está em paz com Deus. É esse milagre que o Filho de Deus faz ao destruir as obras das trevas, ao destruir o poder do maligno na minha vida, na sua vida e na vida da sociedade. Por isso Jesus, ele vai ao encontro dos perdidos e ali desfaz aquilo que o pecado criou, aquilo que o pecado determinou para que houvesse morte. Terceira coisa que Mateus apresenta aqui. Quando ele expulsa os demônios, desfaz a obra do maligno, restabelece aquela pessoa o seu juízo perfeito. Os porqueiros ficaram apavorados, porque os porcos se precipitaram ao mar, eles correm e vão até a cidade. Contam tudo que aconteceu endemoniado. A cidade inteira vem ter com Jesus. Quando a cidade chega ao encontro de Jesus, diz o texto, rogaram para que deixassem a terra deles. Jesus, depois que libertou, curou, salvou o endemoniado, fez toda a sua obra de redenção, o que o mundo fez com Jesus? Rejeitou. Então Jesus, além de ser aquele que busca o perdido, aquele que veio, que é o Filho de Deus, que destrói a obra do maligno, é o homem mais rejeitado que já habitou nessa terra. Aqui se cumpre também a profecia de Isaías 53. Então, abre sua Bíblia, Isaías 53. Verso de número 3. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado ao sofrimento. Coisa que mais Jesus conheceu foi dor e sofrimento, quando esteve encarnado buscando os perdidos. Esse é o caminho do discípulo. Então não se preocupe quando você é rejeitado no mundo, porque o mundo rejeitou a Cristo. Esses homens de Gadara fizeram a pior oração que alguém pode fazer: Senhor, retira-te de nós. Sabe o que Jesus fez diante dessa oração? Atendeu. Veja que interessante. Os demônios pediram: vieste nos atormentar antes do tempo? Há um tempo, eles já sabem que estão condenados. Eles já sabem que Jesus é a ampulheta do juízo divino. Jesus trará o juízo. E eles perguntam: vieste nos atormentar? O tempo ainda não foi chegado, não era a hora, naquele momento ele veio salvar. Então os demônios fazem uma oração: se nos expulsas, permita que a gente vá aos porcos. Jesus atendeu. Jesus atendeu a oração dos demônios, Jesus atendeu a oração da terra dos gadarenos: retira-se de nós. Agora, esse endemoniado, quando você lê Marcos, pediu assim: Senhor, permita-me estar contigo, eu quero ficar contigo. Jesus disse: não vai atender. Você agora volta, vai para casa de onde você saiu. O diabo não veio para romper esses vínculos, destruir as famílias. Jesus veio para restaurar. Volta para os seus, vai para sua casa, fica com o teu povo e fala tudo que o Senhor fez por ti.
ao discípulo, ao novo discípulo, ele não atendeu. Agora vejamos o que aconteceu. Os demônios teve a oração atendida, foram para onde? Para o abismo. A terra dos gadarenos teve a sua oração atendida, foi depois, foi levado à apostasia. E o discípulo não teve sua oração atendida. Mas mais tarde, a igreja, quando estava para ter a guerra do ano 70, que habitava lá em Jerusalém, ser destruída, para onde ela foi? Decápolis, a terra do endemoniado. Foi parar em Pela. Anos depois, uma das igrejas mais abençoadas do Apocalipse se chama Filadélfia. Ela e Esmirna, as duas igrejas mais abençoadas. Onde ficava? Decápolis, terra do endemoniado. O não de Jesus para o discípulo gera vida. O sim de Jesus para demônios e para o mundo, condenação. Então, como nós somos discípulos, Ele cuida de nós. Ele é rejeitado pelos homens, pelo mundo, mas somente os discípulos o conhecem. Quer ver uma grande mentira que o diabo opera? Não dizem que os demônios são espíritos de outras vidas? Você já viu um espírito perdido saber quem é Jesus? Nenhum. Se soubesse, se arrependeria na hora. Só quem sabe quem é Jesus são os salvos. Como é que então alguém que morreu, foi para o reino das trevas, agora passou a conhecer Jesus? Mentira. E nessa rejeição que o mundo faz com Jesus, continua rejeitando, desde aquela época até os dias de hoje. Quando eu e você somos rejeitados, não somos rejeitados por nós mesmos, mas porque Jesus foi rejeitado. E nós rejeitamos Jesus, o mundo rejeita Jesus, quando não aceita a sua mensagem, quando não aceita a sua palavra, quando prefere os porcos ao caminho santo e reto que Jesus trouxe para nós. Vá até um país muçulmano, diga que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Filho de Deus apresentado pelo próprio Deus, o único meio de se chegar ao Pai, e que Maomé é um falso profeta. Você vai ser condenado à morte, porque eles já rejeitaram a Jesus. Então todos os que são de Cristo serão rejeitados. Vai no Congresso Nacional, numa universidade pública, e fala que família, o caos da sociedade é o caos da família, porque foi rejeitado o modelo de Deus. Porque família é uma criação de Deus para homem e mulher, e assim a humanidade possa ser criada, possa se estabelecer em sociedade. Você vai ser rejeitado, desprezado e humilhado, porque já rejeitaram a Cristo, então vão rejeitar você e a mim. O mundo nos rejeita porque rejeitou a Cristo, rejeitou a sua mensagem, rejeitou a sua palavra, não porque simplesmente somos rejeitados. Para ser aceito pelo mundo, tem que fazer o que o mundo quer, o que o mundo deseja, e o que o mundo deseja é o que o diabo deseja, a perdição do homem, o engano, a mentira, e levar o homem para longe de Deus. Por isso eles estão cegos, por isso o mundo inteiro jaz no maligno, por isso eles estão mortos em delitos e pecados, por isso eles estão completamente longe de Deus, longe da comunidade de Deus, e longe de tudo que Deus manda fazer. Abre lá sua Bíblia em Atos 17, olha o que Deus manda para toda a humanidade rejeita. Atos 17, versículo de número 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Mas os homens, por rejeitarem a Jesus, não querem se arrepender. Agora, você conhece um Deus que mesmo rejeitado, mesmo desprezado, humilhado e injuriado, ainda esteja de braços abertos para receber os perdidos e os pecadores? Não há. Você conhece um Deus que trabalhe tanto para os que nele confiam? Você conhece um Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam?
E a qualquer momento, quando uma alma se converte, é abraçado pela sua graça, continua salvando. Você conhece um Deus que determinou assim: toda blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada? Então todas as blasfêmias que vemos acontecer no mundo acerca de Jesus, até que Ele venha, há possibilidade de perdão. Você conhece um Deus que, quando injuriado, não injuriava? Quando ameaçado, não ameaçava? Esse é o Deus que nós servimos. O Deus de toda graça, que mesmo depois de receber um não, continua amando, continua lutando, continua trabalhando, e não desiste de nós, e nem daqueles que Ele ama. Então, diante desse texto de Mateus, a gente, para conhecer Jesus, a gente pode fazer essa pergunta: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? E podemos dar essas 3 respostas. É alguém que veio buscar os perdidos, dentre eles, todos nós. É o Filho de Deus, que veio destruir as obras do maligno, e é o homem mais rejeitado que já esteve nessa terra, por amor a tudo que Ele criou, por amor ao seu povo, e por amor de cada um de nós. Esse é o Deus que servimos, amamos, e vamos viver para Ele pelo resto das nossas vidas, pelos séculos dos séculos, pela obra que Ele fez na cruz. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua bênção nas nossas vidas, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão está conosco. O Senhor nos amou tanto a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Fomos adotados para fazer parte de um povo de propriedade exclusiva do Deus vivo e verdadeiro. Temos promessas das quais não fizemos nada por merecer. Merecemos a cruz e o Senhor nos galardoa com vida eterna. Merecemos a dor e o sofrimento e a terra que vivemos, mas o Senhor promete novos céus e nova terra onde habita a justiça. Merecíamos as lágrimas, o Senhor nos promete o consolo. Por isso, ó Deus, nos entregamos a Ti de corpo, alma, coração, mente, espírito, com todo o nosso ser, Pai, para viver para Ti no caminho estreito e na porta apertada. Receba, Senhor, as nossas vidas como incenso, um sacrifício agradável diante de Ti. Receba tudo nosso, Senhor, nossa casa, família, bens, prosperidade, pobreza, riqueza, louvor, adoração, porque em Ti vivemos, nos movemos e existimos. Faz de cada um de nós carvalhos de justiça, plantados na casa do Senhor, junto à fonte de águas vivas, para que por toda a vida dê o seu fruto, o fruto que leva à glória de Deus e à salvação do perdido, o fruto que traz paz, amor, esperança, domínio próprio, gratidão, longanimidade, benignidade e toda a virtude do Espírito, que nos protege contra os vícios que nos destroem e levam à morte. E que a Tua igreja sobre a face da terra possa florescer, possa crescer como trigo saudável e se afastar do joio, para que não entre nos falsos caminhos, não seja enredada, enganada pelos falsos profetas, mas que receba de Ti a orientação por meio da Tua palavra. E através dessa orientação possamos chegar aos céus, ao lugar da Tua glória, ao lugar do Teu louvor. E no dia do juízo, estejamos confiantes que vamos estar na Sua direita, para ouvir a bendita frase: entrai para possuir o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Em Ti confiamos, Senhor, a Ti louvamos e bendizemos pelos séculos dos séculos, em nome daquele que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.